Oi, pessoal. Eu fico muito feliz de poder passar a Páscoa com vocês. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15. Por favor, procurem 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios 15, a partir do versículo 12. Primeira Coríntios 15, 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós lemos até aqui. Na verdade, para quem é cristão, a maior felicidade é a Páscoa, porque Jesus Cristo ressuscitou. E a ressurreição dele nos deu grande esperança e felicidade. Dessa vez, domingo passado, eu fui para Los Angeles, preguei 2 dias lá. E depois eu fui para Nova York e por 4 dias eu preguei a palavra. E no horário de Nova York, sexta-feira à noite, depois que acabou a pregação, sábado de madrugada, 6h15, eu saí de Nova York e cheguei hoje de madrugada, 4 horas da madrugada, eu cheguei aqui na Coreia, tive culto de manhã e agora de novo. Podemos nos encontrar junto com todos os irmãos e eu agradeço muito por isso. Se me falarem para falar sobre a ressurreição, tem muitas coisas para eu falar sobre isso, mas no meu coração tem muitas lembranças. Há alguns anos, acho que há uns 20 anos atrás, em Incheon, tinha uma irmã. E essa irmã, ela estava na faculdade, e quando ela estava no 2º ano, ela estava fazendo exercício físico, mas ela não se sentiu bem. E ela pensou, é só descansar, ficar deitada em casa e eu vou melhorar. Mas ela estava com uma doença que os ossos estavam se derretendo, né? Estavam deteriorando. E aí, ela ficou 15 anos deitada na cama. O corpo dela realmente, ela não parecia ser humano. Porque quem dá forma para o nosso corpo é o esqueleto, né? Mas como já tinha derretido tudo, ela não tinha esperança nenhuma. Ela vivia cada dia na desesperança. E um dia, um irmão procurou ela e pregou o evangelho para ela. Esse mesmo evangelho que vocês escutaram, esse evangelho que a Igreja Boa Notícia prega, pregando o evangelho sobre a remissão dos pecados, a vida dessa irmã começou a ficar completamente diferente. Se alguém não ajudasse, ela não podia ir para o banheiro, ela não podia comer, somente podia ficar deitada diariamente e na decepção. E para ela, Jesus Cristo era tão grande e importante. Às vezes, quando eu tinha oportunidade, eu ia procurar essa irmã, eu pregava a palavra, orava, fazia comunhão.
Mas um dia, essa irmã me ligou. Pastor, o senhor está bastante ocupado? Está muito ocupado, né, pastor? Pastor, por favor, venha mais uma vez, só mais uma vez. Essa irmã, ela nunca pediu para eu visitá-la, eu é que ia por conta. Mas aquele dia ela pediu realmente para que eu fosse visitá-la. E eu peguei o carro e fui até Incheon. E eu conversei com ela no quarto na qual ela se encontrava. E ela estava tão feliz em me ver. E por 2 horas eu estava junto com essa irmã. Aí a gente já estava acabando a comunhão, depois que a gente compartilhou a palavra. Essa irmã falou o quê para mim? Pastor, eu acho que eu vou começar a andar, pastor. Ah, é, irmã? Sim, pastor, eu sinto que eu vou andar. É, irmã, então quer que eu te levante para você tentar andar? Não, pastor, não precisa. Pastor, quando os meus ossos começam a estralar e fazer... parece que eu vou andar. Ah, é, irmã? Então tenta andar uma vez. Não, pastor. E por 2 horas eu conversei com essa irmã. Aí eu falei, tchau, irmã. Sim, pastor. Tchau. E viva por muito e muito tempo pelo Evangelho. Parecia que ela estava se despedindo de mim. Aí eu falei, tá, irmã, até a próxima. Aí eu voltei para casa. Aí no dia seguinte, a irmã faleceu. No dia seguinte, eu acho que aquela irmã já sabia que ia falecer, por isso que ela me chamou. E quando eu for para diante de Deus, eu não sou mais doente. Eu não tenho mais problema nos ossos. Eu vou poder correr, andar. Ela estava querendo falar isso para mim, mas como eu era muito tolo, eu não consegui perceber isso. Aí eu fui pro velório dela. E eu preguei a palavra lá. A carne dessa irmã porque estava muito derretido o osso dela, ela já não tinha mais forma. Era esse tipo de irmã. Mas dentro do coração dela, ela sempre estava junto com o Senhor. E o coração dela já estava no céu. Assim, quando o apóstolo Paulo estava preso lá em Filipos, na prisão, mas o coração dele estava ligado com Deus, por isso ele podia cantar alegremente a louvores. A irmã não estava presa na promessa, mas dentro da promessa de Deus, ela venceu essa situação. Pessoal, Deus criou o nosso coração. Mas eu nunca vi como foi criado o meu coração. Não sei do que foi feito. Eu não sei se foi feito de plástico, de gesso. Eu não sei que material. Mas, independente da situação, independente da dificuldade, independente do problema no qual nós nos encontrarmos, se esse coração estiver ligado com Deus, nós somos felizes, nós somos alegres, nós podemos nos divertir. Em 1973, eu fui para Daegu, e quando estava pregando o evangelho lá, tinha muita dificuldade, eu era muito pobre. Uma vez, depois que acabou o culto de domingo à noite, todo mundo voltou para sua casa. Acabou também o carvão para aquecedor, não tinha dinheiro, não tinha comida, eu estava morrendo de fome. Depois que todos os irmãos foram embora, eu sentei sozinho lá na sala, fechei a porta da sala do culto e comecei a orar diante de Deus.
Deus, eu estou com muito frio. Por favor, me dê carvão. Deus, eu estou com muita fome. Por favor, me dê alimento. Por favor, me dê dinheiro. Eu comecei a orar assim. Eu não sei quanto tempo se passou, mas passou um certo tempo. Com certeza, eu estava orando, Deus, me dê alimento, me dê dinheiro. Eu estava orando assim no começo, mas depois, num certo tempo, a minha oração começou a seguir um outro caminho, um outro fluxo. Parecia que eu estava num tapete junto com Deus e estava conversando com Ele. Enquanto eu estava junto com Deus, dentro do meu coração, sumiu a fome, sumiu o frio, sumiu a pobreza. E eu orei diante de Deus. Deus, lá no Oceano Pacífico, existem tantas pessoas vivendo. Que tipo de pessoas são essas? Essas pessoas dessas ilhotas, como é que elas vivem? Elas comem o quê? Elas se vestem como? Deus, aquelas ilhotas do Oceano Pacífico. Quem é que vai pregar esse precioso evangelho para eles? Deus, por favor, permita com que possamos enviar missionários para lá. Na América Sul, eu sei que tem muitas pessoas que vivem na floresta. Na África, aquelas pessoas que vivem com muita dificuldade. Quem é que vai pregar esse tão surpreendente evangelho para eles? Deus, por favor, permita com que possamos enviar missionários para pregar para essas pessoas. Deus, esse evangelho é tão precioso. Embora nós pregamos o evangelho, mas tem pessoas que não podem se encontrar conosco, as pessoas que não podem ver o nosso rosto, como nós iremos pregar para eles? Deus, por favor, permita uma transmissora de TV, permita para a gente pregar o evangelho para eles, permita-nos publicar livro para pregar o evangelho para eles. Eu orei dessa forma. Eu não sei depois de quanto tempo eu orei no nome do Senhor Jesus Cristo, e quando eu acabei de orar, eu fiquei assustado. Eu enviar missionários? O quê? Televisão? Por acaso com 3 dólares, com 15 dólares pode estabelecer um canal de televisão? Eu não tenho nem dinheiro para uma passagem de ônibus. Como é que eu vou fazer isso? Quando eu vi, eu fiquei assustado com a minha oração. Naquele tempo, eu somente podia olhar para Deus. Eu tinha muita dificuldade, por isso eu somente podia frequentemente orar. E cada vez que eu orava, o que me deixava surpreso, nenhuma vez eu pensei em orar dessa forma, mas quando eu comecei a orar, Deus me dê comida, Deus me dê arroz, e, por favor, me dê um carvão. Eu orava assim. Há um tempo atrás, lá em Sorbat, tem um irmão que ele fez plantação lá e ele trouxe arroz, trouxe 15 sacos de arroz para os seminaristas. Antigamente, os ricos, eles comiam arroz branco, né? E a gente tinha muita inveja quando a gente não tinha arroz. E a gente, quando eu era criança, também pensava, eu queria dormir com um saco de arroz do meu lado, né? Eu não tive não tive tempo para isso, né? Mas eu sou pobre. Eu sou fraco, mas se eu estiver com Deus, eu não sou fraco. Se eu estiver com Deus, eu não sou pobre.
E o mais incrível, eu era um sujo pecador, mas estando junto com Deus, eu já não sou mais um sujo pecador, eu sou lavado, eu sou santificado e justificado. Eu tenho fraquezas, mas com Deus eu sou uma pessoa com poder. Um dia, eu estava junto com os irmãos, depois que acabou o culto. Tinha uns 4 ou 5 irmãos sentados. E naquele tempo estava muito difícil a situação da nossa igreja. E ninguém falou nada. Só ficou sentado, olhando um para a cara do outro, esperando. Aí eu abri a minha boca. Irmãos, vamos nos fortalecer. Agora a gente tem dificuldade, mas Deus está conosco. E nós iremos enviar missionários para o mundo inteiro. Nós iremos ter uma transmissora de TV, nós também vamos publicar livros, nós vamos pregar o evangelho para o mundo inteiro. Eu não sou uma pessoa que tem esse tipo de fé. Eu orei pelo arroz, pela comida, pelo carvão, mas orando, eu não estava mais orando por isso. Deus, por favor, estabeleça um canal de TV, por favor, faça com que a gente possa publicar livros, enviar missionários para o mundo inteiro. Eu estava orando desse jeito. E um dia, eu nunca tinha pensado em orar assim. Eu estava orando, Deus me dê arroz, mas de repente quando eu vi a minha oração estava, por favor, estabeleça um canal de TV. Eu estava orando, me dê carvão. Mas aí de repente, por favor, publique livros. Isso não sou eu quem estou fazendo, mas é Deus quem está conduzindo a minha oração. Então Deus é quem vai cumprir. Desde então eu comecei a ter fé no coração. Desde então eu comecei a ter o coração que envia missionários para o mundo inteiro. Ia estabelecer canal de TV, ia publicar livros, ia pregar o evangelho no mundo inteiro. Deus me deu essa fé. E quando eu vejo hoje, aquela promessa que Ele me deu aqueles anos atrás, hoje Ele cumpriu tudo. Aquela irmã que foi para os braços do Senhor, porque o corpo dela, o osso dela estava todo derretido, o corpo dela estava com uma forma estranha. Ela estava deitada na cama, no quarto dela. Ela não tinha esperança nenhuma. Lá no meio da desesperança e do sofrimento, ela tinha que viver nesse meio. Mas um dia um irmão foi para a casa dela. E porque ele teve muita pena dela, pregou o evangelho para ela, ela recebeu a salvação, recebeu o perdão dos pecados. Aquela irmã, ela tinha um corpo deficiente, mas o coração dela sempre estava junto, ligado ao Senhor. Por isso ela sempre viveu uma vida espiritual. E antes de morrer, essa irmã me chamou. E ela me falou: pastor, os meus ossos estão fazendo barulho, e eu sinto que eu vou andar. Eu não sabia disso direito, mas essa irmã já sabia da morte dela. E quando essa minha vida acabar, eu vou para o céu, eu vou para o reino eterno. E ela sempre estava esperando por esse tempo. E aquele tempo se concretizou. Quando a gente lê a Bíblia, Jesus Cristo falou para os cristãos sobre a ressurreição. Em 1975, meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, o meu irmão mais velho estava no Japão. E ele comprou a passagem para vir para a Coreia, mas naquele tempo não tinha assento. E o meu irmão veio de navio para a Coreia. E à meia-noite, o navio chegou no porto. E aí tinha que vir os homens do imposto, né, da alfândega para chegar. E eles iam chegar só às 8. E ele queria pular no mar para vir correndo. E aí meu irmão veio.
E junto com meu irmão, a gente fez o funeral do meu pai. E junto com o túmulo da minha mãe, num monte, eu coloquei e enterrei o meu pai. O meu irmão estava tão triste. E o meu pai, o falecimento do meu pai me deu grande gratidão. O meu irmão sempre esteve com meu pai, mas porque ele teve que ir para o Japão, então o meu pai acabou ficando comigo. E naquele tempo meu pai estava com câncer ele estava primeiro com úlcera, e daí de repente ele ficou com câncer, né, no estômago, e aí a hemoglobina dele estava baixando o nível, e desceu até 5,8. Continuamente estava sangrando pelo intestino. E quando eu vi o meu pai, eu vi que meu pai não viveria por muito tempo. E eu queria pregar o evangelho para ele. E um dia, com toda sinceridade, eu fui para diante do meu pai. Pai, o senhor está bem? Pai, o senhor tem que acreditar em Jesus Cristo. Sim, eu acredito. Não, não se preocupe. Não, pai. Até agora você empurrou, mas agora você tem que acreditar. Tá, então eu vou acreditar, não se preocupe. Pai, o senhor também tem pecado. Você tem que receber o perdão dos pecados. Nunca aconteceu isso que o meu pai fez isso, mas quando eu comecei a falar sobre o pecado com o meu pai ficou irado. Ô, pai Dançu, seu moleque, como você pode falar assim com seu pai? O meu coração estava com o coração muito endurecido. Eu já não conseguia mais conversar com meu pai. E eu saí do quarto do meu pai. Eu acho que eu não vou conseguir viver por muito tempo, mas o meu pai não sabia, né? Eu achava que meu pai ia viver mais 1 mês, 2 meses. E se meu pai não conseguir receber salvação nesse meio tempo? E naquele tempo, eu estava com o coração preocupado. E aí perguntaram, pastor, qual a sua preocupação? Eu tenho uma preocupação com o quê? Com meu pai. E aí eu falei, então vamos orar. No dia seguinte, o meu pai me chamou, pai, de onde você está aí? Tô aqui, pai. E eu e a minha esposa entramos no quarto do meu pai. O meu pai estava deitado e ele se levantou e se sentou e falou, eu acho que ele queria me falar uma coisa. E meu pai se sentou e eu me sentei na frente do meu pai e ele fez... E aquele sangue coagulado no estômago, ele vomitou aquele sangue. Então, eu acho que ele ia se sentir melhor com aquele sangue coagulado. Mas como ele viu pela primeira vez, eu vi pela primeira vez, minha esposa também viu pela primeira vez, todo mundo se assustou. E nós 3, naquele quarto, pensamos a mesma coisa. Agora o meu pai vai falecer. E a minha esposa começou a chorar. E ela limpou todo o quarto com um pano. E ela preparou uma nova cama para ele se deitar. Pai, o senhor está bem? Sim, eu estou bem. Pai, o meu irmão não está aqui, mas o que você quiser falar, eu vou gravar para deixar para todo mundo ouvir depois. Sim, faz isso. E aí o meu pai fez um pedido. E no final ele falou, quando eu falecer, vocês me enterrem no monte ao lado da sua mãe. E quando eu falecer, vocês dão o meu corpo para tal pessoa me maquiar e me vestir.
E eu perguntei para o meu pai: pai, se por acaso o senhor falecer, conforme o senhor falou, eu vou fazer o seu funeral. O seu corpo, eu posso fazer isso, mas e o seu espírito? Vai para onde, pai? Para onde vai? E o rosto do meu pai estava cheio de decepção. E aí ele deu um profundo suspiro. E depois, com uma voz sem força, eu gostaria de ir para o céu, mas já está muito tarde. Eu tinha que ter alguma coisa para poder ir para o céu. Ele estava muito desesperançoso. E eu fiquei muito agradecida. Por quê? Primeiro, a gente não vai para o céu por causa de alguma coisa que a gente faz, mas pela graça de Jesus Cristo. Segundo, porque eu sou pastor. Eu, como pastor, preguei o evangelho para muitas pessoas. E para falar a verdade, eu pensei, eu só fui treinado até agora para poder pregar o evangelho para o meu pai. E por 2 horas, eu preguei o evangelho para o meu pai. E meu pai recebeu a salvação. Ele ficou tão feliz. E depois a minha família, os amigos dele, ele chamou para vir um por um da terra natal e falou para acreditar em Jesus Cristo. E depois, pregando o evangelho, ele depois dormiu e enquanto ele dormia, ele faleceu. Deus, eu preguei o evangelho para tantas pessoas. Mas se meu pai não recebe salvação, como eu vou poder continuar pregando esse evangelho? Eu agradeço muito por esse evangelho. Agora eu posso pregar o evangelho para qualquer pessoa que seja. E meu pai faleceu. E eu não chorei de tristeza porque ele morreu, mas eu chorei de alegria no dia da morte dele. E aí, num pátio vazio, naquela noite, dentro daquela casa tinha gente o dia inteiro por causa do velório dele, já passava da meia-noite. E aí eu fui naquele pátio que não tinha ninguém, eu me ajoelhei no chão e olhei para o céu. E as estrelas lá no céu brilhavam, brilhavam, brilhavam. Deus, muito obrigada porque o Senhor salvou meu pai. Agora eu posso pregar o evangelho à vontade. E no dia seguinte o meu irmão mais velho voltou. E quando meu irmão chegou, o meu irmão estava muito entristecido por causa da morte do meu pai. E eu fiquei tão agradecido quando meu pai morreu. A gente estava fazendo funeral. E eles assaram um porco e estava tão gostoso. Eu comi uma marmita de porco, e quando eu peguei mais uma marmita para comer, o meu irmão ficou apavorado comigo, ele ficou me olhando. Nossa, ele fala que ele é pastor. O pai dele morreu. Será que ele está louco? Parecia, ele estava me olhando com esse olhar. Eu fiquei agradecido. Eu fiquei feliz. O meu irmão, ele sempre estava triste. Ele queria fazer um monumento para o meu pai. O que ele falou para mim? Eu falei para ele, eu sei que isso é inútil. Ele falou, eu fui um filho inútil, então se eu fizer esse monumento, eu vou me sentir menos mal, então deixa eu fazer. Aí eu não falei nada.
E ele ficou chorando, ele ficou triste na frente do túmulo. Mas dentro do meu coração, o meu irmão, ele serviu muito bem o meu pai a vida inteira. Mas eu não liguei para isso, porque meu pai, ele recebeu salvação e foi para o céu. Às vezes, quando eu penso na morte, eu me lembro do meu pai, eu me lembro dos irmãos que já foram antes. E essa glória deles está dentro do meu coração. Amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo veio para essa terra para nos salvar do pecado que estávamos presos. Não só do pecado que ele veio nos salvar, mas ele quer nos dar uma nova vida, esperança, quer nos dar fé, quer nos dar poder. Ele quer nos dar um coração para entrar no céu. Por isso ele morreu na cruz e depois de 3 dias ele ressuscitou. Pessoal, essa palavra que nós lemos na Bíblia hoje, assim como Jesus Cristo ressuscitou e foi para o céu, assim também nós vamos ressuscitar e vamos morar no céu. E nós temos essa esperança. Há alguns anos atrás eu quase morri porque meu intestino ele ficou enroscado, né? Quando eu olhei para o rosto da minha esposa estava me olhando muito sério. E eu percebi, eu estou ficando inconsciente, eu estou morrendo. E muitos pensamentos passaram dentro do meu coração. E por último, eu vou morrer agora. E se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Eu pensei. Eu vou morrer agora. E se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Naquele tempo, que coração eu tive? Entrando no coração de que Jesus Cristo morreu para me salvar dos meus pecados, por um curto momento. Eu recebi o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Eu vou viver eternamente no céu com Deus. Eu vou poder viver com os irmãos que já foram antes. Eu vou poder viver naquela casa de ouro e pedras preciosas. Uma grande paz que eu não tenho como expressar. Uma grande felicidade que eu não tenho como expressar. Uma grande alegria que eu não tenho como expressar. Preencher o meu coração. Desde que eu nasci, até aquele dia, eu nunca fiquei tão feliz. Eu nunca tive tanta paz. Naquele dia eu não morri. Mas o meu coração ficou diante da morte. Antes, quando eu achava que encontrando a morte ia ter sofrimento, dor e medo. Mas, quando eu fiquei diante da morte, eu tive muita paz, eu tive muita alegria, eu tive muita felicidade. Agora, eu estou vivendo para morrer. Eu já estou com bastante idade. Não sei quando eu vou morrer. Né? Porque como eu tenho bastante idade, quer dizer que a morte está próxima. Mas eu tenho muita felicidade. O meu coração está se aproximando cada vez mais lá do outro mundo. O meu coração a cada dia se aproxima mais do céu. E eu sinto que cada vez mais meu coração se afastando desse mundo. É algo tão gratificante. O Senhor veio para essa terra por nós. E Ele veio para morrer na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Muitas pessoas dizem que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Todos sabem, mas dentro do meu coração, mas dentro do coração das pessoas, muitos não acreditam nisso. Meu pecado foi lavado tão branco quanto a neve, agora eu sou santo, agora eu sou justo, eu fui lavado. Com certeza Jesus Cristo morreu na cruz por mim, mesmo sabendo disso. Porque as pessoas não conseguem acreditar nisso, sabem pela teoria. Mas
não consegue se libertar do pecado do coração. Eu me encontro com muitas pessoas. Essa vez em Nova York, eu preguei o evangelho por 1 hora para os pastores no encontro de pastores. E eu preguei o livro de Hebreus. Então, eu falei sobre Êxodo capítulo 12 para eles, Hebreus, através de Êxodo capítulo 12. Então, Moisés subiu no Monte Sinai, no capítulo 20, desculpa. E ele falou, não deu só os 10 mandamentos e mostrou o tabernáculo. Isso daqui é o altar de holocausto, isso aqui é a bacia de bronze, isso aqui é a mesa de pães, isso aqui é incensário, isso aqui é o candelabro, isso aqui é o propiciatório e a arca. Então, para ver cada utensílio do tabernáculo demorou 40 dias. E Deus falou para Moisés ir para a terra e fazer exatamente com essa imagem ali no tabernáculo na terra. E dentro do coração, Moisés, ele guardou o tabernáculo do céu, o altar de holocaustos, bacia de bronze, mesa de pães, incensário, candelabro, propiciatório, a arca. Então, o tabernáculo que aparece no livro de Êxodo é a sombra de Jesus Cristo. O altar de holocaustos é Jesus Cristo que morreu na cruz para lavar os nossos pecados. A bacia de bronze mostra que pela graça de Jesus Cristo a nossa vida foi lavada e renovada. A mesa de pães fala sobre o Jesus Cristo que é a nossa vida. O candelabro é Jesus Cristo que é a nossa luz. E o incensário é para dar para Deus sem falta nenhuma. E, por último, o propiciatório, onde é aspergido o sangue. Jesus Cristo morreu por nós e derramou o seu sangue. Está desenhando exatamente a Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Por isso, na igreja tem que ter o altar de holocausto, tem que ter a bacia de bronze, tem que ter a mesa de pães, tem que ter o incensário, o candelabro, tem que ter o propiciatório. Ou seja, tem que ter perdão dos pecados, tem que ser lavado dos pecados. Tem muitas igrejas hoje em dia, mas muitas pessoas entram na igreja como pecador e saem como pecador da igreja. Ou seja, se tiver verdadeiro Jesus Cristo nessa igreja, porque Jesus Cristo ele veio para resolver os nossos pecados. Se você for para a igreja, você entra na igreja pecador, mas quando você sai da igreja, você sai justo da igreja. Isso que é surpreendente. Por isso, quanto mais a gente se encontra com Jesus Cristo, a vida se torna o pão, então a vida fica clara, e assim a gente começa a viver uma vida clara. Moisés, ele, por 40 dias, viu o tabernáculo do céu e guardou isso no coração dele. E aí ele desceu do Monte Sinai. Tinha 2 tábuas de pedra na mão e no coração ele tinha o tabernáculo. E quando ele desceu do tabernáculo, o que aconteceu? Oh, Moisés não está descendo ainda. Já passaram-se 10 dias, já passaram-se 20 dias, já passaram-se 30 dias. Só tem, no Monte Sinai não tem nem árvore, só tem pedra. Então, não tem água. Então, o que ele vai comer lá? Não tem nada. Então, ele morreu lá. Então, vamos fazer um Deus para a gente. Eles fizeram um bezerro de ouro. E no dia que Moisés desceu, eles estavam falando o quê? Esse é o Deus que te tirou do Egito. E eles estavam dançando e cantando ao lado do bezerro de ouro. E quando Moisés desceu do Monte Sinai, o povo de Israel estava adorando a bezerro de ouro. E o primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de ti. E não fará imagens de escultura. Quer dizer, eles já quebraram os mandamentos. E naquele tempo eles cometeram pecado. E vindo aquelas 2 tábuas de pedra de mandamento, porque eles cometeram pecado, veio maldição.
E não tinha tabernáculo, não tinha altar de holocausto, não tinha bacia de bronze, não tinha mesa de pães, incensário, candelabro, nem propiciatório para lavar o pecado. Então Moisés foi para diante de Deus e orou. Eu voltarei para o Senhor, e Ele lhe perdoará os pecados. E ele orou para Deus: por favor, perdoe os pecados deles. Eles cometeram um grande pecado fazendo um ídolo diante deles. Por favor, perdoe os pecados deles. Ele orou e implorou diante de Deus. E Deus não perdoou os pecados. Então, apague o meu nome desse mundo. E Deus não perdoou e matou. E naquele dia, 3.000 pessoas do povo de Israel morreram. E naquele tempo, Moisés falou: vamos fazer logo um tabernáculo. Quem tem ouro, traga. Quem tem prata, traga. Quem tem bronze, traga. E as pessoas, não era outra coisa. Para fazer o tabernáculo, eles deram ouro, prata, bronze. Eles, cada um deu o seu tesouro para eles. As mulheres não tinham como se enxergar, né? Então elas levaram um espelho para eles. Não era vidro naquele tempo. Era um espelho de bronze. Então elas deram bronze para o tabernáculo. O povo de Israel, eles deram o material para fazer o tabernáculo. Por isso, para a gente fazer o tabernáculo na África, a gente também deu os nossos tesouros para eles, para pregar o evangelho, para aparecer Jesus Cristo. Assim na América do Sul, na Ásia, continuamente assim também. A nossa missão, ela ajudou financeiramente várias outras igrejas. E com esse dinheiro a gente gasta pouco na igreja e manda bastante para a missão, para pregar fortemente o evangelho por todo o Brasil, por todo o mundo. E eu fico muito agradecido por isso. Agora foi feito o tabernáculo, foi feito o altar de holocausto, foi feito a bacia de bronze, foi feita a mesa de pães, foi feito o candelabro, foi feito o incensário e foi feito a arca. Foi feito o propiciatório. Agora pronto. As pessoas que têm pecado, tragam suas ovelhas. Se vocês receberem o perdão dos pecados, então vocês vão ser libertos da maldição. Muitos judeus, muitos israelitas, eles pegaram suas ovelhas sem defeito e começaram a ir para diante do tabernáculo. E eles fizeram uma fila. E o Moisés chamou para os sacerdotes: vocês se reúnam, cada um traga a sua oferta para o sacerdote. E eles iam e levavam para perdoar os seus pecados. Primeiro você tem que fazer a imposição de mão na sua oferta. E depois pega esse animal, pega o sangue e passa o sangue nas pontas do altar. Depois tira a gordura, queima. E assim eles podiam receber o perdão dos pecados. Eles podiam se santificar. Mas em Hebreus capítulo 10 tem uma coisa incrível que aparece. Em Hebreus capítulo 10, o que está escrito? Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. No versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Tem dois tipos de ofertas. Tem os sacrifícios do Antigo Testamento e tem o sacrifício de Jesus Cristo. Os sacrifícios que eram oferecidos pelos sacerdotes, aquele tabernáculo do céu, foi feita uma réplica aqui na terra, mas como aqui o da terra, com o tempo, ele não pode ser eterno. Com o tempo ele passa, né? Mas o do céu é eterno. Quando Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ele morreu eternamente. Então o sacerdote anualmente ele servia
né, o mesmo sacrifício muitas vezes por ano. E esse sacrifício não pode lavar o pecado eternamente. Não pode ser perfeito. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Então, no Antigo Testamento, pegavam um boi, um animal para lavar o pecado. Mas porque é um tempo cronológico, então pode lavar o pecado aqui na terra. Mas quando passou o tempo, quando cometeu o pecado de novo, daí tem que levar de novo um sacrifício. Mas Jesus Cristo, com o sangue que ele derramou na cruz, ele entrou no tabernáculo do céu. E lá é eterno. Em Hebreus 9:11 está escrito que: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Não por meio da criação aqui da terra, mas mediante o maior e mais perfeito tabernáculo do céu, não feito por mãos humanas, mas por meio daquele tabernáculo perfeito do céu. Não, versículo 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Nos Estados Unidos, muitos pastores de outras igrejas vieram para a nossa reunião e eu tive a oportunidade de pregar para eles. No Antigo Testamento, eu falei para eles, eu expliquei a diferença entre a oferta do Antigo Testamento e a oferta oferecida no Novo Testamento. Jesus Cristo lavou eternamente o nosso pecado, eu falei para eles, porque Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue lá no eterno, no tabernáculo eterno. Mas esse tabernáculo daqui da terra tem o tempo cronológico, então não é eterno, mas o céu é eterno. Por isso, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Hoje, todos nós sabemos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz. Mas porque não sabemos exatamente. Eu digo, mas muitas pessoas dizem, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, mas eu tenho pecado. Por que eles dizem isso? Porque cometeram pecado de novo. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, mas porque eu cometo pecado, eu sou pecador. Isso é a realidade, eles falam. E eu falo o que para eles? E no Antigo Testamento, quando você cometia pecado, você recebia perdão dos pecados pela oferta, mas depois você se tornava pecador de novo cometendo pecado. Mas porque Jesus Cristo é a oferta eterna, Jesus Cristo, ele se tornou a nossa eterna redenção. Então tem uma fase que a gente tem que ultrapassar. O quê? Quando eu vejo, eu sou pecador. Não é verdade? Eu brigo, eu minto, eu xingo, eu roubo, tenho pensamento lascívio. Com certeza, eu tenho, quando eu vejo, eu sou muito pecador, mas então eu não consigo me largar do pensamento, eu tenho muitos pecados, eu sou pecador, eu cometi muitos pecados. Mas quando a palavra de Deus entra no meu coração, ele me liberta do pecado. O que a palavra de Deus diz? Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta de Jesus Cristo, uma vez por todas. Eu sou pecador. Hoje de manhã eu falei sobre o irmão Shimon. Então, eu sou pecador. Mas Jesus Cristo falou que eu sou perfeito, que eu sou justo. Ele que falou. Mas porque muitas pessoas estão presas no seu pensamento, que pensamento? Tá, Jesus Cristo morreu na cruz pelo meu pecado, mas eu ainda tenho pecado. Elas estão presas nesse pensamento. Embora quando eu vejo eu sou pecador,
Mas se Deus falou que eu sou justo, eu sou justo. Quando eu vejo, eu sou sujo. Mas se Deus falou que eu sou perfeito, eu sou perfeito. Então, a fé que eu tenho não é o que eu vejo, eu acredito. Mas eu jogo fora o meu pensamento e aceito a palavra de Deus. Isso é verdadeira fé. Por isso, pessoal, nós temos, com essa fé, não é que a gente não cometeu pecado. Não é que a gente não é sujo, não é imundo. Não, a gente é sujo, é mau, é imundo. Mas o sangue de Jesus Cristo me lavou perfeitamente. Eu sou santo, eu sou perfeito. A gente tem que ter essa fé. Eu sou falho, eu tenho muitos pecados. Eu tenho que sair do meu pensamento. E eu tenho que pertencer à palavra de Deus. Então, desde então, eu posso sair do meu pensamento e Deus pode trabalhar dentro de mim, amém? Então, quando vocês servem ao Senhor, vocês sempre olham para a sua pessoa. Como eu vou servir ao Senhor? Como eu posso pregar o Evangelho? Como eu posso fazer esse trabalho? Não, eu sou falho. Não, como eu posso ofertar? Eu sou pobre. Mas Jesus Cristo que ressuscitou, Ele falou que sim, você é falho. Mas Jesus Cristo, Ele tem todo o poder. Eu tenho o poder de Jesus Cristo, então eu sou poderoso, entenderam? Eu sou sujo. Mas Jesus Cristo é santo. Eu sou um com Jesus, então eu sou santo. Eu sou justo, eu sou perfeito. Quando eu tenho essa fé, desde então Deus pode começar a trabalhar dentro de nós. Então, 1 Coríntios capítulo 15 fala o que para nós? Deus não quer que a gente pertença a esse mundo. Ele deseja com que a gente pertença, se torne um com Jesus Cristo que ressuscitou. Eu sou sujo, eu sou fraco, eu sou imundo. Mas Jesus Cristo não é fraco. Jesus Cristo pode curar essa doença. Se é problema de Jesus, isso não é problema. Então, se Jesus trabalhar, isso não se torna mais problema. Quando eu tiver esse tipo de fé, Deus pode trabalhar dentro de nós. Por mais que eu me enxergue pecador, mas se Deus falou que eu sou santo, eu sou santo. Se Deus falou que eu sou justo, eu sou justo. Se Ele falou que eu sou perfeito, eu sou perfeito. Por mais que eu me sinta pecador, mas se Deus falou que eu sou justo, isso está certo. Por mais que eu seja fraco, se Ele falou que dentro de Cristo eu sou uma nova criatura, então se Ele falou que Ele vai trabalhar dentro de mim conforme essa fé, Deus vai aparecer na sua vida. Desde então, você não é Pagoksu, você não é Imichor, você não é Jogi, você não é Kimdongso, você é Jesus. Então, para viver assim, Deus nos deu o seu nome. Você é Jesus, você vive com o meu nome, você é Jesus, você vive com o meu nome. É tão gratificante a forma como Deus nos conduz. Mas até agora muitas pessoas dizem que receberam perdão dos pecados, mas não pertencem à palavra de Deus. Junto com o pensamento, com seus olhos, eu sou fraco, eu não posso fazer nada. Muitas pessoas vivem com esse pensamento. Nesse ano de 2015, a gente estando na Páscoa, então, a gente acredita naquele Jesus Cristo que ressuscitou, mas o Tomé, ele não acreditou nisso. Por quê? Porque ele acreditou nos seus olhos. O quê? Jesus Cristo, aquele que derramou o sangue, ele vai poder ressuscitar? Não, isso é impossível para o ser humano. O Tomé, o Dídimo Tomé, não acreditou nisso. Ele falou, eu tenho que colocar o dedo na mão dele e também mexer na costela para eu poder acreditar. Como isso pode acontecer?
E Jesus apareceu para Tomé. Ó, me dá sua mão e coloca a mão aqui onde entrou o prego. Olha aqui para minha costela. Incrédulos. E o Tomé, ele percebeu, realmente eu sou incrédulo. Jesus falou para ele o quê? Porque você viu, você crê? Bem-aventurados são aqueles que não me viram e creem em mim. Aos nossos olhos, nós nos enxergamos como fracos. Aos nossos olhos, eu não sou bonzinho. Aos nossos olhos, a gente não parece perfeito, santo. Mas porque eu acredito no que eu vejo, eu digo que eu sou fraco. Se eu sou baixinho, eu digo que eu sou baixinho. Se eu sou doente, eu digo que eu sou doente. A gente enxerga assim com os nossos olhos. Mas com os olhos de Jesus, esse irmão é como Jesus. Esse irmão que usa óculos aqui da frente, esse irmão também que está com casaco, esse irmão que também está de amarelo, são todos como Jesus. Jesus falou assim. A irmã que está aqui na frente, a irmã que está com um casaco preto, a irmã de cabelo comprido, a irmã com cabelo curto, a irmã redondinha, a irmã quadrada, triangular. Todos vocês são como Jesus, creiam. Deus já fez você igual a Ele. Agora, nossos olhos nos veem como fracos e sujos, mas não enxerguem com seus olhos. Mas, escutando a palavra, acreditem na palavra. Tomé, você não viu que eu ressuscitei. Mas quando os outros disseram que eu ressuscitei, você tinha que acreditar nisso antes de ver. Você não tem que acreditar no que você vê, você tem que acreditar no que a palavra diz. Quando eu vejo, parece que eu não vou saber pregar. Quando eu vejo, parece que eu vou ser fraco. Quando eu vejo, realmente eu tenho muitas falhas. Quando eu vejo, eu não posso vencer o câncer. É lógico que não. Mas o nosso dono vence o câncer. Nós somos um com Jesus. E Jesus está em mim. Então ele vence o câncer. Ele vence. Ele vence. Hoje de manhã, eu cheguei às 4 da madrugada. Eu fui para casa, tomei banho e queria sair às 6 horas da manhã, mas a minha esposa, como eu tinha viajado de avião, eu ia estar com fome, e ele falou para eu comer. 6 horas da manhã ela preparou uma mesa de comida para mim. Era uma sopa de osso, ela me deu. Os coreanos têm o paladar deles. Eu dei essa sopa de osso para os russos. E os russos, nossa, que sabor é esse? Que gosto tem isso? Não tem gosto de nada. É porque o paladar deles tem um nível muito baixo. Eles só sabem sobre salsicha, essas coisas. Mas a gente sente o sabor do arroz. A gente sente o gosto da sopa. E essa vez eu estava meio resfriado, né? Eu estava com coriza. E eu fiquei agradecido por aquela sopa de osso. E eu comi aquela sopa. E quando eu cheguei de madrugada. Eu fiquei muito agradecido a Deus. Porque a minha esposa, se eu comesse, eu poderia ficar com a barriga cheia. Mas eu comi de coração. Né? Então, o coração é como? Deus, Ele fez a sopa para mim e eu comer de coração. Isso é fé, mesmo que eu não veja. Se Jesus falou para você, você vai ressuscitar. Então, come isso no seu coração. Ah, então eu vou ressuscitar. Então, mesmo sofrendo, e daí? É ou não é? Eu já tenho mais de 70 anos, já vivi o que tinha que viver. Mas também não vou me suicidar, eu vou viver até quando Deus permitir. Mas eu tenho esperança naquela pátria.
Ah, se você ficar velho, daí você fica doente, fica fraco, você perde um pouco, você não lembra direito das coisas, caduca. Né? Mas por isso eu tenho esperança no céu. Um irmão veio para mim e estava preocupado como ele ia viver daqui para frente. Fica na igreja. Quando ficar velho, você fica num quarto na igreja comendo aqui e depois morre. Irmãos, agora, vamos jogar fora toda essa sabedoria e experiência do mundo que recebemos de Satanás. Vamos aceitar a palavra de Deus. Primeiro, o Jesus que morreu na cruz. Nós dizemos que nós somos santificados porque Jesus Cristo morreu na cruz. Não vendo, sou santo e sou santo. Não queiram ver e acreditar. Mexendo com o dedo, mexendo na mão, mexendo aqui na costela. Assim como escutando ele ressuscitou e acreditar nisso, assim também. Se ele falou que você é perfeito, então é perfeito. Mexendo, eu sou perfeito. Não assim. Se Jesus falou que é perfeito, então é perfeito. Entenderam? Entendem? Eu não sei pregar. Quem é a melhor pessoa que prega no mundo? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo estava morrendo na cruz e estava pregando para o malfeitor. Amém? Amém? Se esse Jesus estiver dentro de nós, a gente vai pregar bem ou não vai? Sim. Jesus Cristo já preparou uma casa glorificada para nós. Ele já preparou uma vida glorificada no céu glorificado. Ele já deu todas as coisas para nós. Agora, onde está o seu coração? Se vocês permanecerem nesse mundo, se vocês permanecerem no seu pensamento, eu sou fraco, eu tenho falhas, eu não consigo. Quando Jesus Cristo foi para Betânia para ressuscitar Lázaro, seu irmão há de ressurgir. Como ele vai ressurgir? Sim, eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Tirai a pedra. Não, ele já está fedendo, já morreu. Só o pensamento. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Quando eu tenho o meu pensamento está fedendo, não posso tirar a pedra. Mas e a palavra de Jesus? Se ela acreditasse na palavra de Jesus, então ela poderia ver a obra de Jesus, o milagre de Jesus. A pessoa que acredita em Jesus. A paz ressuscita, a alegria ressuscita, Jesus Cristo ressuscita. Quando acreditamos nele. Então, nesse ano de 2015, estando na Páscoa, nós nos revestiremos desse corpo novo e com o corpo eterno, nós poderemos viver lá no céu. É com essa esperança que nós podemos esperar pelo céu, mesmo que vocês sofrerem, mas poderem viver com o Senhor não é nada é problema. Mas se vocês não viverem pelo Senhor, enquanto viverem nessa terra, vivendo nesse mundo, vocês somente vão poder pertencer a esse mundo. Hoje o pastor Yongmo fazendo a apresentação, ele falou que em Belém a gente quer fazer a gente quer ofertar, né, para fazer um seminário. Lá, a missionária, quando ela faleceu por causa da malária, Benin. Então, vivendo por até os 50 anos em Benin, naquele tempo, os frutos, o evangelho que ela espalhou, que ela plantou, hoje está dando muitos frutos. Muitos irmãos estão recebendo a salvação. Deus está trabalhando fortemente. E nós também participando disso, vamos ofertar, vamos orar. E vamos dar flores do Evangelho. E assim que o mundo inteiro possa florescer pelo Evangelho. Então, em 1989, foi a primeira vez que enviamos um missionário.
Naquele tempo, só 30 missionários foram enviados. E naquele tempo, a nossa igreja era pequena e era pobre. A gente tinha dificuldade e problema. Mas a gente juntava o dinheiro e mandava para a missão, para o exterior. E assim o evangelho se espalhou para o mundo inteiro. Desde 1989, nós começamos a pregar o evangelho para o exterior. Agora, no mundo inteiro, está surgindo inúmeras pessoas que estão recebendo a salvação. É tão glorioso. Agora, pessoal, não vamos ficar presos na nossa pessoa. O Jesus Cristo que vai fazer ressuscitar, Ele também ressuscitou. Vamos ter esperança na ressurreição. Ele renovou o nosso espírito. Vamos ter esperança de que Ele vai trabalhar dentro de mim. Não o eu que eu enxergo, mas a minha nova pessoa que Deus já trabalhou. Eu antes estava preso no pecado, não essa vida, mas com a vida de Jesus Cristo. Vamos viver pelo Evangelho, pelo Senhor. E daqui a pouco nós poderemos entrar no céu. Eu espero com que vocês sejam essas pessoas. Que vocês possam glorificar o Senhor e possam se alegrar no Senhor. Até aqui.